a gente, como nova comodoria, está muito focado na vela, está muito focado em querer dar e proporcionar o máximo que pudermos, né, dentro das possibilidades, que o clube tem esse up, né, em todos os sentidos, da vela náutica, enfim, para darmos condições para vocês. Uma boa noite e um bom evento. Oi. Tá bom, pessoal. Não, é só para repetindo, né, dar as boas-vindas para vocês. A gente agradece a presença de todos vocês aqui. Tá? Eu acho que o assunto é bem interessante, né, embora não seja exatamente vela, mas é extremamente correlacionado. O motorzinho que eles estão trazendo aqui é dos motorzinhos que a gente utiliza nos nossos barcos, tá? E esse ciclo aí de palestras que a gente está fazendo, justamente é digamos assim, um trabalho que a gente vem fazendo desde do ano passado, ano retrasado, de tentar trazer a escola de vela mais próxima dos cruzeiristas, tá? Que estão lá no cantinho lá do clube, lá meio escondido, né? Aqui a gente tem o entrosamento com a flotilha, com os alunos. Mas como a escola ela tem que ser abrangente, ela tem que pensar em todas as áreas do clube, né? E a fatia, digamos assim, do pessoal que aprende a velejar e vai navegar, ou às vezes até compra o barco depois vem aprender aqui, é bastante grande, né? A gente tem que buscar aquilo que realmente atende a esse público, tá? Então essa que foi a ideia. Esse assunto a gente já tinha falado com o Danilo desde o ano passado, né? E ano passado esse curso foi feito lá no Veleiros, tá? E agora esse ano, então, a gente está fazendo aqui. E então o Danilo ele vai passar para vocês agora, apresentar o pessoal que vai dar as aulas, né? E vamos encadear o negócio, porque o assunto eu acho que vai estender bastante. Só lembrando, né, a gente fez um esquema aqui com o pessoal lá do Flávio, se alguém quiser jantar. Os instrutores aqui vão jantar depois da aula ali, não sei que hora vai ter na aula, né? De repente vai ser mas se alguém quiser, se não se inscreveu ainda, o Thiago abriu uma listinha aí, né? Pessoal que quiser, ainda dá tempo lá de avisar o Flávio lá e a gente pode avisar ele se alguém quiser entrar para jantar lá, tá bom? Ok, então, obrigado pela presença, passando a palavra aqui ao Danilo. Obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos, uma noite fria dessa aqui no sul, né? A gente está no finalzinho dessa frente aí, agora vai vir o calor de novo. Bom, a minha história com a Yamari, com a Sul Náutica, é desde a infância, assim. Outra vez eu contei esse episódio que eu era pitonco, secretário do pai, e o pai já tinha bons negócios com o pessoal da Yamari, lá com o Sakai-san, com o Jaime. E aí me criei sempre ouvindo Yamari, participando de todas as reuniões, mas só fazendo bagunça, né? Então, mais uma vez a gente trouxe eles aqui, a gente fez um esforço bacana para eles poderem vir de São Paulo para cá. A gente conseguiu trazer um 3YM aqui, um motor que tem bastante aí nos clubes, né? Veleiro de 30 pés, 32 pés tem esse motor. E, puxa, é a hora de vocês sugarem tudo da galera, tirar as dúvidas, comentar sobre o seu motor, o que acontece, controlar revisões, controlar o mecânico, o que está fazendo, tentar participar, porque a gente que tem veleiro, a gente está sempre com um problema iminente. Então, assim, na hora que aperta a coisa no meio da lagoa, no meio do mar, tem que saber o básico, tem que saber onde é que são as peças, o que pode ter acontecido, o que ocorreu, enfim. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Tá, vou passar a palavra para o meu xará aqui, Danilo Sandrinho. E ele é o cara que eu me comunico diretamente com a Yamari lá, tudo que eu preciso e pedidos, enfim, ele é minha fonte lá hoje. E só tenho a agradecer a vocês, a presença de todos vocês. Boa noite, pessoal. A gente vai ligar aqui, primeiro agradecer vocês todos pela presença, tá? É uma satisfação para a gente também estar aqui podendo compartilhar um pouco do que a gente sabe. A ideia é fazer mais um bate-papo mesmo, porque a gente como fábrica tem um conhecimento a respeito dos motores, das aplicações, da manutenção, mas vocês também estão usando o motor, vocês também tem muita coisa aí que vocês podem contribuir e muitas dúvidas também que a gente pode, nessa oportunidade, aí, tirar e deixar tudo claro aí para vocês. Eu vou ligar o computador aqui agora, que eu preparei uma apresentação rápida sobre a Yamari e as linhas de produto que a gente atua, e depois a gente vai falar basicamente sobre
é a parte de manutenção básica, tá? Dos veleiros, tá? Mais focado no motor Y e no JH. E depois a gente abre para perguntas aí, e aí a gente pode trocar essa ideia. Bota bem de pergunta. Fim do suspense. Tem que ver pelo suspense, né? Queria fazer um suspense, né? Bom, vamos lá. Quer que eu vá adiantando para ti aí? Pode ser. Só eu falo que já não? Então tá. Isso sem fazer. Beleza. Bom, eu estou na Yamaha já tem 2 anos e meio, né? Atuando na parte de motor industrial, gerador e motor marítimo também, junto com o Sérgio Scartoni e com o Anderson. Assim como para o Danilo, desde a infância tem ligação com a Yamaha, para mim também, apesar de pouco tempo trabalhando lá. Eu moro em Indaiatuba desde nascido, basicamente. E a Yamaha sempre foi perto da minha casa. Quando criança a gente ia pro clube da Yamaha, entrava escondido lá para poder jogar sinuca. Sempre foi uma empresa que fez parte ali da cultura da cidade como um todo, né? Bom, vamos começar aqui por outro lado. Aí, mais um. Falar rapidamente da origem da Yamaha, né? Pode passar? A Yamaha foi fundada em 1912 em Osaka, no Japão, tá? Ela surgiu do sonho do nosso fundador Yamaoka de diminuir as dificuldades enfrentadas pelos agricultores, certo? E em 1933 ele conseguiu lançar o primeiro motor a diesel de pequeno porte comercialmente viável, certo? Motor estacionário. Em 1937 ele criou o lema, né, de conservar combustível é servir à humanidade. Então o Japão é uma região, né, com poucos recursos, e eles sempre tiveram isso em mente de aproveitar aquele recurso que é disponibilizado para você da melhor forma possível. Então o desperdício é uma coisa que não é admissível na Yamaha, e nosso produto reflete justamente isso, que é um produto extremamente durável, confiável, e se você fizer a comparação de qualquer linha de produto com os concorrentes, ele é o que menos consome combustível. Em 1957, a Yamaha veio para o Brasil, fundou a Yamaha Diesel do Brasil, e em 1960 inaugurou a primeira fábrica de motores em Indaiatuba, onde a gente tem a fábrica até hoje, fazendo a parte de montagem de trator e grupo gerador. Tá. Pode passar. No mundo inteiro, a Yamaha hoje ela compõe um grupo de 125 empresas, tá? Não só empresas coligadas da Yamaha, fabricantes de produtos, mas também fabricantes de rabeta, reversor, no caso a Vetus, por exemplo, que fabrica outros equipamentos que vocês também utilizam em veleiro, certo? Mais de 6 mil revendedores autorizados no mundo e presente em todos os continentes aí. No Brasil, a gente tem a nossa matriz em Indaiatuba, como eu falei, que é essa foto aqui, que é a unidade que a gente trabalha. Temos uma filial em Osasco e uma filial em Manaus, mais voltada para aplicação de motor para trabalho, motor marítimo para trabalho, e mais de 300 autorizadas aí em todo o Brasil. Dentre os segmentos que a Yamaha atua, ela tem atuação no setor agrícola, com tratores até 90 cavalos, é fabricante de motor estacionário também, que foi a origem dela, né? Originalmente ela surgiu assim. Então, além da parte de motor que a gente vende para as nossas revendas, a gente também atende uma série de outros fabricantes de tratores, outras escavadeiras, máquinas de pavimentação de solo, etc. Atuamos na linha Marítimo Lazer, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tanto para a parte de veleiro quanto para motor para lancha. Fabricamos grupo gerador também, a linha de construção civil, com as linhas escavadeiras até 10 toneladas, os sistemas de cogeração de energia, que nós temos um sistema que a gente está implementando agora no Brasil, que se você tiver, por exemplo, uma linha de gás natural, você consegue instalar um equipamento que utiliza o gás para funcionar o motor,
o calor do motor aquece a água com uma piscina, por exemplo, e esse motor também gera energia que você pode utilizar no seu prédio. E a linha de motores de marítimo trabalho, que aí já começa na parte de balsas, rebocadores, e aí vai até uma linha de 6.000 HP. Dentre a linha de motores marítimo lazer, a gente começa falando da parte de lancha, né, que não é tanto o objetivo aqui, mas só para todo mundo conhecer até onde vai a nossa linha de produtos aí, se puder passar. Então a gente, tanto na linha veleiro quanto lancha, a gente tem a opção de motor de centro para reversor pé de galinha ou motor centro rabeta. Tá? Volta um. Aí na linha de lancha começa em torno de 150 HP e a gente no Brasil vai até 440 HP. Tá? De todas as faixas de potência que a gente atua, volta um, por favor. Aí de todas as faixas de potência que a gente atua, a gente tem as duas opções. A opção de motor com bomba injetora mecânica, que é mais tradicional, e também o motor com um rail, certo? No caso, a gente tem uma foto de um bote, que isso daí é um projeto único no Brasil. Tá? Ele foi construído com 3 motores desse da foto, que é um V8 de 370 HP. Tá? Então aqui tem 3 desse daí, totalizando 1.110 HP. Agora, por favor. Aí. Na linha veleiro, a gente destaca a série YM, que é a que vocês acham que estão mais acostumados aí a trabalhar, e a série JH. O YM, a gente tinha a opção de um cilindro, que era o 1JM de 9 HP, que ela está sendo descontinuada, e a gente manteve a opção de 2 e 3 cilindros, que vai de 14, 21 e 29 HP, tanto nas opções com reversor pé de galinha, quanto com rabeta. E na JH, ela começa com 39 HP e vai até 110 HP, aí com versões de 3 e 4 cilindros. Nesse caso, todos com injeção mecânica, bomba injetora tradicional mecânica. A gente também, por uma questão da mudança de mercado e cada vez mais a regulamentação de emissões, ela vem forçando mais a barra, então a gente tem também a linha Common Rail, tá, com o menor Common Rail do mundo, que é esse de 40 HP, que ele é basicamente o mesmo formato do 3JH5, de 39, só que ele foi convertido para a versão Common Rail, aí por uma questão de emissões. E aí depois a gente tem a linha do 4JH, que começa em 45 e vai até 110 HP. Esse de 43 cilindros também? Esse é 3 cilindros também. É o menor Common Rail do mundo. Aí é um motor mais econômico e tal, aí pelo fato dele ser Common Rail, você também consegue ter mais eletrônica dentro do barco, mais painéis, etc. Mas a gente também, no Brasil, a gente está trabalhando até 110 por causa do posicionamento do mercado e por causa do tamanho das embarcações, mas temos também 125, 150 HP para essa linha de veleiro. Como eu estava falando, né, hoje quando a gente vai fornecer um motor como esse aqui, a gente fornece basicamente o kit completo no que diz respeito ao motor. Tá? Então ali tem alguns acessórios, né? Mas basicamente, se você for comprar um motor desse hoje, ele já vai vir com o painel, com a parte de chicote, o cotovelo de escape, os coxins para você fazer a instalação, acompanha o alternador, o tanque de líquido de arrefecimento, as conexões para boiler, que está aqui, para água quente, tá? Ela é standard, e a manete mecânica e hammer, que é aquela que está em cima da caixa das vetas ali. Quando a gente fala do motor Common Rail, como eu consigo ter mais sensores, a gente também tem essa opção aqui, que é o sistema VC20 de controle. Então você tem esse painel aqui, que você consegue ter todas as informações do motor projetadas ali, ou você pode pegar um cabo e passar por uma daquelas telas da Garmin ou da Reimanin. Então aí você consegue ter todas as informações. Common Rail é um sistema eletrônico de injeção de combustível. Tá? Aqui no caso você tem uma bomba injetora que faz a injeção de combustível no cilindro, controlada mecanicamente. Quando você tem um sistema Common Rail, ele é controlado eletronicamente, e tem um tubo único, que ali o diesel é distribuído em alta pressão para todos os outros cilindros. Então você consegue ter mais eficiência e mais economia, que seria um motor eletrônico. Tá? No caso ali, a comunicação de dados aí é NME 2000? NME. Aí você pode pegar o cabo e passar para o plotter e ter todas as informações ali. Muita gente até deixa a parte do sisteminha que eu mostrei ali por trás do painel, então ele, ao invés de ter esse painelzinho aqui no comando do bar, ele instala por trás e deixa só aquela telona ali à disposição. E aí nesse caso aqui a gente tem a manete também, né, que ela é eletrônica, e eu também tenho o sistema joystick, que aí você é o sistema de docagem que trabalha junto com o ball thruster lá na proa. Algumas informações técnicas.
a respeito de motor. Então a ideia é passar para vocês aí uma ideia de manutenção preventiva básica que você possa fazer quando você tiver necessidade ou até mesmo por gosto, que imagino que a maioria de vocês também gosta de colocar a mão na massa e mexer no motor e cuidar dele. As informações que a gente vai passar aqui hoje estão todas disponíveis no manual de instrução. Tá? Pô, não tem o manual do meu motor. Se você for no site e for lá no motor que você tem, vai ter uma opção lá para você fazer o download desse manual. Qualquer coisa, a gente como fábrica também está à disposição, o Danilo também está à disposição para qualquer informação adicional. Às vezes você pode precisar de um manual mais específico, um manual mais técnico, a gente tem condições de compartilhar essa informação. Tá? Então aqui eu coloquei uma foto ilustrativa, que é basicamente esse motor que a gente tem aqui. Então aqui a gente tem a parte do silenciador de admissão, filtro de ar do motor, certo? Aqui a gente tem o coletor de admissão, filtro de combustível, deixa eu seguir aqui. Bom, talvez depois se vocês quiserem levantar e vir para cá, a gente bate um papo aqui em volta e troca uma ideia. Mas aqui fica o filtro de combustível, bomba injetora, aqui é o bocal de abastecimento de óleo lubrificante, a vareta do óleo, aqui é o rotor da bomba. Aqui a gente tem, daí vocês não vão ver, mas a gente tem uma solenoide de parada, tá? Nesse caso eu trouxe um motor sem o reversor, mas aí o reversor fica acoplado aqui igual naquela foto. Deixa eu ver. E a bomba de alimentação de combustível que está aqui. Mas depois a gente vem aqui, troca uma ideia e vocês podem perguntar, a gente discute os assuntos mais detalhadamente. Bom, beleza, você vai começar a manutenção preventiva básica do seu motor para onde você seguia, né? Dentro do manual a gente tem esse diagrama, essa tabela com os intervalos de manutenção periódica. Então, Yamaha começa a primeira com 50, todas as posteriores a 250. Tá? Que também é um diferencial nosso para toda a nossa linha de motor, tanto de veleiro quanto de lancha, nesse intervalo a cada 250 horas, ou um ano, enquanto o restante dos outros motores acaba sendo a cada 100 horas ou 6 meses. Então, aqui no caso, a gente pegou como exemplo a parte do óleo de lubrificação, certo? Então, é solicitado, né, nas primeiras 500 horas fazer a substituição do óleo lubrificante, e daí a gente tem aí uma orientação básica a respeito de como fazer essa troca, tá? Então, basicamente, com o motor desligado, você remove a vareta do óleo, certo? Remove a vareta do óleo para facilitar a drenagem do motor, do óleo do motor. Depois que você fizer a drenagem, dependendo do local do motor, você pode drenar pelo bujão ou colocar uma bomba de sucção. Você vai remover o filtro de óleo, que está aqui no cantinho. Tem a chave específica para fazer isso, certo? Depois você pode colocar um novo filtro, certificar de que ele está bem encaixado, para não correr nenhum risco de você pular uma rosca ali e ele ficar mal encaixado e ocorrer um vazamento, certo? Verifica se está tudo vedado e você pode completar o óleo de acordo com o que está no manual, tá? Eu não costumo colocar, eu coloquei um exemplo ali, né, de 2,7 litros do 15W40, mas o ideal é sempre verificar o manual, porque o tempo vai passando, um vem falando uma coisa, outro fala outra coisa, que usa tal viscosidade, que o meu faz isso, o meu faz aquilo. Mas é sempre importante consultar o manual e seguir o que está especificado ali. Tá? A gente costuma falar que o motor é muito resistente e muito durável. Porém, se você seguir a manutenção preventiva e seguir o que tem que ser feito, entendeu? Porque o motor ele não tem milagre. Se você não seguir a risca ali o que está sendo solicitado e seguir a especificação do manual, não vai ter motor que vai conseguir durar aí 5, 6 mil horas. Entendeu? Uma pergunta ali, eu vi que vocês têm óleo de cárter e de caixa de transmissão específico da Yamaha. Sim. Sim. E eles são diferentes dos dois. Sim. E usualmente aqui o pessoal está usando o mesmo do cárter para a caixa de transmissão. Isso aqui eu aprendi do mecânico que instalou o nosso motor e tudo mais. E são diferentes mesmo? Sim, a especificação é diferente. Se eu não me engano, o da transmissão acho que é SAI 90. O outro vai ter uma viscosidade diferente de acordo com temperatura. Tem um modelo que usa SAI 30. Tá? Tem SAI 30 também? Tem SAI 30 também, tá? Normalmente o motor você usa mais, trabalha mais com multiviscoso, né? Na caixa você pode trabalhar mais com monoviscoso. Aquele 15W40, né? Que a gente chama de multiviscoso. No reversor, quando é de baixa viscosidade, não é o 90 que é usado para transmissão, então normalmente você usa o monoviscoso, é o SAI 30. Tá. Pois isso aí. Isso é o Daniel, que era o cara que aqui representava aqui,
Ele tem que dizer como está o mesmo do cárter. Porque antigamente o pessoal usava muito o mono viscoso, né? Só que o que acontece? O mono viscoso, quando você tem variação de temperatura, o óleo varia a espessura dele, não é viscosidade, ele varia, ele fica mais denso ou menos denso, tá? E quando você usa o mono viscoso, essa diferença é muito grande. Então você pega aqui no sul, né? Você tem temperaturas muito baixas num período e muito altas em outro, tá? Então não dá para você colocar um óleo, entre aspas, fino no inverno e um óleo grosso no verão, tá? Então fica difícil você fazer isso. Então antigamente você não tinha opção. Aí o pessoal que trabalha com óleo ficante, né, fez todo o estudo e tal, e o que eles fizeram? Fizeram o que a gente chama de colocar aditivos no óleo, para que quando esfriasse, né, a temperatura ambiente esfria, tá, ele não fica tão fino. E quando esquenta, ele não fica tão grosso. Desculpa, ao contrário. Quando esfria, ele não fica tão grosso, e quando esquenta, ele não fica tão fino. Então ele tem praticamente a mesma viscosidade a 0 graus e a 30 graus, vamos dizer assim. Não é bem isso, mas é quase isso. Então, quando você vai dar partida no motor, né, no frio, se for um óleo mono viscoso 30, ele vai demorar muito para conseguir circular. Nesse período que ele não está circulando corretamente, você vai ter um desgaste no motor. É que no caso ali, não sei se todo mundo sabe, mas o 15, o 40 é 15 winter, que é inverno, que é a viscosidade dele em frio, e 40 quando está aquecido. Então, quando você tem uma temperatura quente... E na caixa não precisa pode ser de mono viscoso, então na caixa não vai ter problema. Na caixa não tem problema, porque o óleo já está nas engrenagens, quando começar a girar, as engrenagens já circulam o óleo, né? E ele vai manter uma espessura sempre maior, que é melhor para a caixa de engrenagem. A temperatura de operação da caixa também é diferente, né? Agora, outra coisa que é importante, você tem que seguir bem o manual, porque o pessoal se preocupa muito só com a viscosidade, tá? Não está colocado ali, né? Mas tem que se preocupar também com o tipo de trabalho. Se é um trabalho mais severo, um trabalho menos severo. Então, você tem pelo óleo diesel, você tem uma classificação da norma API, que é CA, CD, CC, CD, CE, CF e assim vai. Tá? Então, óleos para esses motores, né, você tem que trabalhar acima de CD, entendeu? É o ideal para trabalhar com esses motores. Mas no manual, sempre você te traz lá a classificação, 15W40, 20W50, 20W30 e a classificação CD, CC, CE, CF. Tá? Então lá no manual você vai ter a especificação. Então é importante seguir os dois, tá? Não só a viscosidade, mas também para aplicação do tipo de trabalho. Porque antigamente, só tinha um mono viscoso, né, um óleo mineral comum, né, mas as folgas, né, você tem uma ideia, vocês que alguns aí conhecem, já viram o mecânico trabalhar, o cara ia colocar um mancal de uma biela, um mancal de um berbequim, ele pegava uma rasquete, pegava um talume de bronze e ficava rasqueteando, experimentando no virabrequim até conseguir dar certo, e aí, agora ficou bom, agora põe. Então as folgas eram folgas assim, extremamente grandes, vamos dizer assim. Hoje não, hoje você fala em milésimo de milímetro, centésimo de milímetro. Tá? Então você tem que ter um óleo que consiga penetrar essas folgas e aguentar o esforço em cima disso. Por isso que é importante seguir a especificação. Isso é um ponto fundamental para a durabilidade do motor, é o tal do óleo ficante. Se botar o múltiplo viscoso na transmissão, tem algum problema? Não é bom, porque ele pode trabalhar numa viscosidade muito baixa, tá? Quando aquecer. Então é melhor trabalhar com mono na transmissão. Tá? Respondido, não, estou há 10 anos botando. Então. Mas, o pessoal começou a brigar para lá, viu? Tem gente que pega e fala assim, aqui o pai dos burros. Eu falo, não é pai de burro, é pai de inteligente, o burro é que faz errado. Entendeu? Então ali, na dúvida, vai lá. Depois que você costuma, só usa aquele tipo de motor, você grava, né? Mas no primeiro momento, vai no manual. Não segue aquele, né? Viu? Coloca tal coisa, põe esse aditivo aqui no óleo que fica bom, que melhora. Ninguém melhor do que o manual para te dar orientação. Porque ali, o fabricante do motor, né, ele coloca aquilo que realmente precisa para o motor. Tá? É ele que sabe que ele testou e o que ele aprovou, né? Tá? Perfeito. Seguindo aqui a mesma ideia, né, no caso do reversor, para você fazer a substituição, aí é um KM2P1, que deve ser, que é o reversor que a gente usa na YM, né? Então, no caso, você tira ali o tampão,
E aí você pode fazer você faz a remoção do óleo com a bombinha para puxar o óleo, e depois você coloca o óleo novo e faz a vedação, verifica se está tudo certinho e já está feito, está pronto para uso. No caso da rabeta, o óleo da rabeta tem as duas situações. Se você tiver com o motor fora, que você pode fazer, você pode tirar, você tira a tampa e a vareta que fica na parte superior da rabeta, e você pode fazer drenar por baixo dela. Tá? A gente sempre recomenda, né, que todo mundo descarte isso de uma forma adequada, porque isso aí não pode ir para o meio ambiente, certo? Depois você pode encaixar a bomba manual na parte inferior dela e fazer a substituição do óleo. Né? E a gente tem uma outra situação que é quando o barco está na água, que daí você pode passar, que daí você tem ali uma foto, então você tem tanto o que seria o bujão, vamos dizer assim, o tampão, e tem a vareta. Então você pode tirar o bujão, o mesmo procedimento de troca de óleo, você levanta a vareta para poder facilitar o escoamento ou a sucção do óleo, né? E aí você pode fazer a remoção com a bomba também. Tá? Aí você completa também o óleo, sempre verificando, está no manual também. O tempo vai passando, a gente vai esquecendo. É 2,5, 2,5, você fala, puta, mas é 2,5 mesmo? Aí você fala, putz, deixa eu olhar lá, puta, era 2,7. Acontece em todo mundo, né? Depois você pode fechar e beleza. Uma outra coisa simples, uma outra manutenção simples de fazer, de fácil verificação também, é o tensionamento da correia do alternador, que está aqui. No caso aqui ela está coberta, mas basicamente para você fazer essa substituição e principalmente verificação, é super simples também. Você vai tirar só os parafusos dessa capa aqui, e aí você pode fazer a verificação aqui da tensão dessa correia. Tá? Basicamente, na tensão adequada, ela vai defletir de 8 a 10 milímetros. Então você vai pegar aqui, que você vai ter essa visão aqui, você vai aplicar uma força ali onde está a flecha, e ela vai defletir de 8 a 10 milímetros. Tá fora. Ou então você faz inspeção visual, poxa, tem uma trinca, tem alguma coisa aqui, alguma fissura, alguma coisa errada. Correto é substituir a correia. Por quê? A correia está frouxa. Como é que ela vai fazer? Vai funcionar o alternador para gerar energia adequada para o motor funcionar, e às vezes se você tiver um segundo alternador para carregar a bateria, alguma coisa assim, você não vai ter a tensão adequada ali para fazer o funcionamento. E o mais importante é com relação à bomba d'água, porque daí ela não vai funcionar direito, não vai ter pressão adequada, pode ocasionar um superaquecimento no motor, e aí a conta vai ficar cara, e aí o Danilo vai ficar feliz. Então é super simples, né? No caso tem informação no manual também, é tirar essa capa aqui. Aqui tem 2 parafusos que você facilmente já solta o alternador, e aí você consegue afrouxar a correia que está aqui, você consegue fazer a substituição, volta ela para o lugar e aperta e faz o teste para saber se ela está na tensão adequada e pode partir o motor. E vida de correia aí, vocês têm uma ideia, assim, o ano visual mesmo, nessa guinchar muito troca? Então, no manual, naquela tabela que eu apresentei lá no começo, ela vai ter a parte da correia e vai falar quando que você tem que verificar e quando é recomendado substituir, entendeu? Mas, por exemplo, você vai trocar um óleo, não custa nada você tirar aqui a capinha de proteção, dar uma olhada, ver se está tudo certo, ver se não tem nenhum tipo de nada irregular com ela, algum... Eu já substituí 2 vezes, ela tá boa, mas eu achei que estava ficando muito... É borracha, né? Entendeu? É uma coisa que ela vai, com o tempo, ela acaba perdendo a propriedade dela, a flexibilidade dela e a resistência, pode ter problema. E uma coisa que a gente fala também é para não passar nenhum tipo de óleo, tá? Eu já vi um monte de gente aí na internet falando, não só a respeito de motor de veleiro, de motor em geral, né? Passando algum tipo de lubrificante, óleo, graxa, alguma coisa na correia, não pode fazer isso porque ela pode correr. Isso. E cuidado também que nem frouxa, nem esticar demais. Não sei se esticar demais também pode romper. Os rolamentos, tanto do alternador quanto bomba d'água. Inclusive, qual o barulhinho que de vez em quando vem da correia, aparentemente da correia. Precisa verificar se ela não está frouxa. Pode ser. Pode ser. Não sei se você tem... Quando patina, ela faz barulho. Ela dá aquele barulho. E às vezes pode ser que ela esteja patinando, não por questão de tensão, não. Pode ser que travou um rolamento da bomba, travou o rolamento do alternador, aí ela vai cantar porque ela vai patinar, né? E começa a olhar pozinho também. Gente, aí tá comendo a correia, mas não está funcionando. Se for o alternador, você vai perceber que vai acender a luz do painel, vai indicar que não está carregando, né? Mas o motor com 400 horas, acho que é uma captadora.
Não, pode ser. Às vezes Só você precisa ajustar a tensão ou se ela já está meio gasta, já está na hora de trocar. Né? Uma outra coisa que a gente sempre fala é a bomba de água salgada, tá? A questão da inspeção dela, também é uma coisa simples de fazer. Você só vai tirar aquela tampinha que tem na frente dela, aqui no caso. Aqui tem um rotor novo, tá? Então basicamente você vai tirar essa tampa e fazer a inspeção do interior da bomba e do rotor, para verificar como estão as pás. Então você vai com uma lanterna ali, verifica se não tem desgaste nas pás, se não tem risco, se não tem nenhum esfriado ou a tampa desgastada. Verifica também se não tem acúmulo de algum sedimento, alguma coisa. Se você não encontrar nenhum dano, verifica o anel OIM de vedação também, se está em condições adequadas, se ele não está trincado, se ele já não está ressecado. E aí você pode fazer a montagem novamente. Caso contrário, é recomendado fazer a troca do rotor. E muitas vezes a gente recomenda que você já tenha algum outro rotor no barco, né? Porque é uma coisa simples, é uma coisa barata. E a gente também fornece, através da rede, a gente tem um dispositivo para você fazer a substituição. Então, no manual ele diz que tem que ser substituído a cada 1000 horas, mesmo se não houver danos. Mas não custa nada você ter uma peça sobressalente aí no seu veleiro, para se você tiver alguma emergência, você consegue fazer a substituição na hora. Para abrir a tampinha, precisa fechar o registro de estado de água ou dá para ter no líquido mais grande? Sim. Tem que fechar. Nessa questão da bomba d'água, eu sempre costumo falar para o pessoal que o rotor ele custa R$100, um rotor desse motor aí, né? Ele chega a ser mais barato que um rotor nacional de motor de polpa, assim, que é uma coisa bem bastantão. Então a Yamaha tem uma política de peças muito barata, assim, e é um preço tabelado. Se tu comprar na Sul Náutica, se tu comprar na Equináutica ali, é o mesmo preço, entende? Então a política de peças dele é impressionante como funciona bem, porque faz com que o cliente não busque o paralelo, né? E esses dias a gente descobriu que no Mercado Livre tinha cara vendendo paralelo dentro do saquinho da Yamaha, lembra que eu te passei? É complicado. Inacreditável. Já é barato, os caras estão vendendo mais barato que esse motor também. O motor aí agora que não serviu, o plástico da ONG não era outra coisa. E outro detalhe, Danilo, é que esses dias estavam rolando nos grupos aí, num outro grupo de vela que eu tenho. Os caras estavam trocando a tampinha da bomba d'água por acrílico, para poder... é o preguiçoso, sabe? Daí o cara vê se o rotor, não precisa abrir para ver se o rotor tá bom ou não. E aí começou a criar dúvida, eu falei, cara... O engenheiro que construiu essa bomba d'água aí, ele não fez de acrílico por algum motivo de desgaste, trinca, de segurança, né? E os caras, pois é, tô a fim de trocar. Eu falei, bom, se o teu motor tá na garantia, tu esquece, né? Tu vai perder a garantia. Agora, se tu quer trocar por conta e risco... Não, mas a tampa metálica, ela dá uma pressãozinha na face da motor. Agora, assim, no manual do 3JH, aparece um extrator. Ali eu sempre consegui, já troquei uma parte desse troço aí. Mas ele sai fácil sem extrator. Mas aí como eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu não tenho tal extrator, né? O extratorzinho todo bacaninha ali. Aí eu quando vou botar, porque é uma embrochada dele, né? Aí eu boto uma graxinha nele ali para quando for tirar, facilitar a saída. Não tem problema nenhum, né? Não, a inclusive manda um sachê de graxa no motor, que é basicamente... aquele sachê é mais com a parte de borracha. Mas ali eu boto no eixo ali, porque ele nunca tem problema de tirar. E outro detalhe, o pessoal bota muitas vezes de qualquer jeito esse motor, seja no sentido horário, anti-horário, ele não olha para qual sentido a bomba trabalha. Também está errado, tem que botar já no sentido certo, porque essa primeira rotação já pode danificar o motor zero. Se o motor invertido, você estoura aí. É o seguinte, eu já boto ela dobradinha e boto um tie rap. Isso. E fecho com o tie rap, ela entra certinho lá depois eu puxo o tie rap. Na rotação certa. Outra coisa que a gente pede para a Orienta, né, é verificar a parte do selo mecânico, se não tem nenhum vazamento, porque se tiver vazamento contínuo, aí a gente recomenda que consulte um representante nosso, que aí você pode precisar de uma alteração um pouco maior, uma manutenção um pouco mais profunda, e aí não é todo mundo que vai estar apto para fazer isso daí. Tá? Então a gente sempre recomenda que procure a rede, para que não, com um problema pequeno, não via alguma coisa maior. O selo mecânico tu fala no bloco motor? Não da bomba. Atrás da bomba. O retentor da bomba, que a gente chama de selo mecânico. Ainda sobre esse assunto, a Yamaha recomenda a questão do filtro de água de entrada antes de chegar na bomba. Porque aqui, por exemplo, a gente tem
agora que está descendo muita sujeira do rio, Água-pé. Água-pé, e ele às vezes fica partículas pequenas, Não é recomendado, pode sim. acabar danificando a própria bomba, É ou recomendado. o fim do sistema. É recomendado, inclusive, ter o filtro, eu acho que deve ter. Sim. É o filtro d'água de água salgada que a gente chama, É. que tem. É importante. E vou te dizer, o que passar daquele filtro vai passar do motor e vai lá no trocador de calor. Exatamente. Mais pra frente a gente tem uma foto aí do trocador de calor que não é inacreditável. Bom, Tá aí, instrutor? é isso aí, exatamente. Super simples, entendeu? Então você vai tirar a tampa, vai encaixar a porta parafuso ali e vai virar no sentido horário, e aí você vai conseguir sacar o rotor e fazer a instalação. Vocês têm esse instalador para vender? Danilo tem. Ah, Tá até o código ali, ó. Tá aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Passa pra ele aqui, ó. Tá bom, então. Tá legal. Mas realmente nunca tive dificuldade de passar. O rotor dura muito tempo. Sim. Se não pegar areia, aqui o pessoal que tem barco com menos calado, que começa a andar em lugar mais raso, aí às vezes tem areia, ele dura menos, né? Mas dura bastante tempo. Use somente peças originais. É uma coisa que a gente sempre fala, principalmente no que diz respeito à parte de filtro. O nosso filtro de combustível, ele é o melhor filtro do mercado. Se você fizer a comparação dele com o MAN, Fran, ele ainda é melhor a capacidade de filtragem dele. Tá? A capacidade de filtragem do filtro da Yamaha é de 1 micron e dos outros fabricantes é de 5 micron. Então isso aí é fundamental, porque esse filtro aí que vai segurar as partículas que estão no diesel. A gente sabe que no Brasil é difícil achar um diesel de qualidade. Isso aí está diretamente relacionado com a vida útil da sua bomba injetora e do seu bico injetor, entendeu? Que se você for fazer uma manutenção de bomba injetora, todo mundo aí sabe que não é barato, entendeu? Então, às vezes é uma economia num filtro genuíno, você pode lá na frente precisar ter uma despesa muito maior e ficar sem seu motor funcionando ali por algum tempo. Tá? A questão do diesel e a questão de aditivos. O que a Yamaha fala sobre isso? Inclusive ali eu estava olhando, tem um aditivo ali que a gente recomenda para utilização no tanque, mas aí é mais para questão de algas. Exatamente, proliferação de bactéria. Muitas vezes o diesel está ali no tanque há muito tempo, prolifera bactéria, isso daí também vai influenciar na bomba injetora, então é o que a gente sempre recomenda. Por mais que o barco vai ficar muito tempo parado, tem alguém ali que deu uma partida de vez em quando ali para poder queimar aquele diesel que está na tubulação, para poder queimar o diesel que está no tanque, porque se ficar ali parado muito tempo ele vai apodrecer e vai destruir toda a bomba injetora por dentro, vai ter problema com o bico, etc. Qual é o tipo de diesel que tem? Nesse caso desse motor, ele funciona sem problema nenhum com o S500, tá? A gente não tem nenhuma recomendação para usar Verana ou diesel marítimo ou S10, tá? Na parte de motor como o Rail, ele é um pouco mais sensível ao sistema de injeção e a gente recomenda que seja pelo menos S10 ou Verana quando você tem uma marina que tem o Verana. Mas o marítimo tem o teor de enxofre, tem alguma coisa? Não tem contraindicação, tá? Voltando a falar do Comoray, eu não sei se vocês acompanharam no YouTube da revista Náutica. Eles fizeram uma travessia com um catamarã a motor da África do Sul para o Brasil. Aquele catamarã possui 2 motores Yamaha e Comoray, que é aquele motor da foto que eu mostrei daquela lancha. Durante a série eles param para abastecer na Namíbia. E aí mostra o diesel de qualidade duvidosa que eles colocaram no barco para poder vir para o Brasil, né? E eu tive contato com eles, naveguei junto com eles e tal, durante a Rio Boat Show. E a gente foi impressionado porque na travessia toda, acho que foram 5.000 milhas, não teve um alarme, não teve nenhum problema, não teve nenhum tipo de apuro com relação ao motor. O motor ele deu a partida na África do Sul, eles fizeram manutenção no meio do Oceano Atlântico, chegaram em Itajaí e não tiveram problema nenhum com relação a isso. Então isso aí mostra o quanto que nosso sistema então não só o motor, mas todo o sistema envolvido no motor, seja ele com uma bomba mecânica ou como um rail, ele é bem robusto, entendeu? Tanto a parte de módulo eletrônico e tudo mais. Também, com relação a esses motores eletrônicos, hoje a gente já tem uma população grande no Brasil de veleiros e catamarãs que estão vindo lá da Europa, da Beneteau, por exemplo, que está usando o motor Yamaha como rail. Então a gente já está começando a preparar
toda uma estrutura de peça de reposição para esse barco, porque daqui a pouco vai começar a fazer revisão e vai precisar dessas peças. Então já é uma tendência de mercado e a gente tem tido um feedback muito bom desses clientes que fizeram a aquisição desses barcos com esses motores, principalmente por questão de robustez e pela questão da parte dos módulos, que é algo muito simples de assim, é uma coisa que não dá problema, entendeu? É uma coisa que tanto para a parte de lancha quanto vela, o pessoal tem muita resistência com relação a isso, justamente porque envolve uma eletrônica ali, e se queima um módulo, a conta sai cara. Então a gente tem tido um feedback muito positivo com relação a isso, quanto à robustez do produto. Tá? Só complementando um pouco a questão do diesel, tá? Então ele falou, né, que o motor aceita S500, S10, o mecânico, né, S500, S10, o marítimo, o verana, né? Você quer assim, o motor aceita. No caso do marítimo, do barco, né, realmente é recomendado que se use o marítimo ou o verana por conta do teor dele de evaporação. Tá? Então, o verana e o marítimo, eles são mais indicados para a embarcação por conta do risco. Da segurança. Para o motor em si, funciona normalmente, não tem problema nenhum. Tá? Até melhor, assim, o S500, né, no caso, ou o marítimo também é S500, tá? Porque o enxofre ele mata a bactéria. Tá? Então, como o problema nosso do diesel é a vacinação de bactérias, então o 500 ele é até melhor nesse quesito. Tá? Mas tanto o S10 quanto o S500, né, você tem que cuidar, e o único aditivo que a gente recomenda ser usado, tá, é o aditivo bactericida. Só que tem o bactericida, você não pode usar todo o abastecimento. Tá? Isso você vai colocar a cada 3 meses, a cada 6 meses, você coloca uma dosagem no tanque, tá? Porque ele também é um produto muito forte que ele pode danificar a bomba injetora, se você usar com frequência. Tá? Então, você falou de vapor, mas tem alguma coisa a ver com a umidade do tanque? Não, o vapor que eu falo porque o diesel, sabe que o diesel é pouco volátil, né? Antigamente, você colocava um galão de diesel aqui com a tampa aberta, você ficava o dia inteiro, você não sentia cheiro de diesel, tá? Gasolina você coloca 10 minutos a todo mundo sentindo o cheiro de gasolina, tá? Só que hoje o diesel, tá, ele já tem uma evaporação maior, tá? Tem até o caso de alguns anos atrás, um conhecido meu, que era comum os caminhoneiros, né, quando estava danificada a boia, o cara tirava uma tocha, ia na boca do tanque para ver como é que estava o nível do combustível do tanque. Você viu, ele foi para ser, queimou toda a pressão dele aqui, né? Então, assim, o diesel hoje, ele evapora um pouco mais do que evaporava antigamente. Tá? Então, esses gases que eu falo do diesel, porque o combustível líquido não pega fogo. O que pega fogo é o combustível gasoso. Ele tem que entrar em evaporação e virar gás para queimar. Tá? Então, igual a gasolina, ela queima. Se você pegar um tubo de álcool, colocar fogo na latinha, se você fizer um furo do lado, vai escorrer álcool, não vai sair fogo. Né? Porque o fogo está só na superfície onde está o vapor. Tá? Então, agora, o cara lá falou que ele coloca um aditivo lá para melhorar a queima do diesel. Ele coloca, igual eu falei, do óleo lubrificante. O fabricante recomenda que use aditivo tal, né, que melhora o sistema de injeção. Aí você põe. Porque o fabricante testou e aprovou. Não está lá, meu filho. É por conta e risco. Normalmente, 90% como dizia um amigo meu, vai dar pau. A melhor coisa para o diesel é usar. É usar, é manter o mínimo de diesel no tanque e usar. Não tem outra coisa. Qualquer motor, seja de polpa, diesel, tem que usar. Quanto mais tu usar, mais confiável ele vai estar. E mais limpo ele vai estar. Quando você entra no sistema eletrônico, dentro do sistema Common Rail, né? Vocês todos entenderam o sistema de Common Rail, é uma bomba uma bomba hidráulica, vamos assim, qualquer, como se fosse uma bomba de pressão hidráulica, ela vai pressurizar, porque no motor mecânico a bomba ela controla a pressão e vazão. Tá? No Common Rail, a bomba ela só manda o diesel para frente com altíssima pressão. Tanto é que tem que tomar cuidado, porque o pessoal que está usando mecânico aí, se vai mexer em Common Rail, toma cuidado, você pode se machucar, porque vai
vai sair dízimo pressão, entendeu? Então tem que saber o que está fazendo. Mas aí você tem os bico injetores, então a parte eletrônica está no bico, tá? Então é o bico que controla quando vai injetar e quanto vai injetar, tá? A bomba injetora, no caso, não é a bomba injetora, a bomba hidráulica que ela pressiona o óleo. Então, aí o bico ele é mais sensível. Por isso que nesse sistema como o Whale, tá, ele não admite o enxofre. Então, no sistema como o Whale, você tem que usar o óleo com baixo teor de enxofre. Tá? Agora, no mecânico, tanto faz um quanto o outro. Mas, recomendação é, se você estiver usando o 500 for usar o 10, você esgota o tanque e troca. Não vai misturar, colocar um em cima do outro, que você vai ter problema e vai começar a criar uma goma no diesel. Tá? Eu uso um bactericida chamado Actioil. O Actioil é o mais comum aí, né? Esse não pode ser usado continuamente? Não. Tá? Não é recomendado. O fabricante de bomba injetor pode perguntar pode no posto Bosch, perguntar para os caras da Bosch, a Bosch não recomenda e o fabricante de bomba não recomenda. Eles têm dois tratamentos, o chamado de choque, que tu bota uma quantidade enorme no tanque, e o outro aos poucos. Isso. Mesmo essa dosagem pequena não deve ser contínua. Não. Tá? Porque ele fica lá, ele não vai embora, ele vai assim, como se ele criasse como vou dizer, né? Uma casca, uma camada no tanque, e ele vai, né, atuando e matando as bactérias. Tá? Então não é recomendado se use todo o abastecimento, frequentemente. E até porque é um produto caro, né? Sim. Esse sim é um produto que tem um valor agregado maior. Ele custa em média R$170 um frasco de 1 litro desse. Então, como o Daniel falou, se você usar, né, ficar deixando o tanque cheio lá, né, ficar 6 meses com o diesel lá no tanque, né? O que eu tenho notado é que até o diesel marítimo, se tu encher e abandonar o teu barco, vai ter boa. Depois de um certo prazo, vai vir. Não, o diesel marítimo não muda nada, porque a bactéria tem no diesel marítimo, tem no diesel normal, tem no S10, tem no S500, tem todos. O marítimo não tem biodiesel. E agora não, então, mas o biodiesel, aí que tá, o problema do biodiesel é que ele aumenta porque ele dá mais comida da bactéria. Essa é a questão do biodiesel, entendeu? Ele dá mais comida da bactéria, consequentemente, né, você cria mais. Quanto mais comida, mais ela se propina, tá? Mas ele tem bactéria também igual o outro. A bactéria vem no diesel, na verdade. Na verdade, é o nosso sistema de processamento do petróleo lá que gera a bactéria. E o que tem acontecido bastante eu digo assim, já ouvi 3, 4 casos, assim, pessoal que tem barco aqui no Guaíba e tal, navega por aqui, aí resolve ir para o mar. Agora nós vamos fazer uma velejada no mar. Se o cara não limpa o tanque dele, porque ali está funcionando o barco dele há 10 anos, com requisão, tudo certo, mas o tanque está sempre igual. Vai para o mar, o balanço muda, e aí a borra vem. E aí o cara no meio no mar tem problema de borra e diz, pô, mas meu motor nunca teve borra. Não, ela estava lá paradinha. Só que o chacoalho aqui é um e lá é outro. E aí vai parar no filtro do diesel essa bomba? Entra tudo. Cara, se pegar no pescador, é só. Aí tu tira o pescador, limpa e bota de novo e vai sugando diesel. Ou então faz um tanque auxiliar, né? Eu já fiz isso aí, de botar uma mangueirinha num tanque e diesel tá limpo, eu tô vendo, vamos usar esse diesel aqui, o tanque tá contaminado. Eu sempre uso uma bombona de vidro separado para fazer isso. Se apertar o tanque, bota na bombona, mangueirinha direta ali, faz uma direta. Só que tem que botar as duas, né? Sim, o retorno também. Eu pedi o Márcio para fazer uma festa lá e secar o Você como bombona. Você toma bombona dos mortos. Eu tive um caso de um. Eu acho que muita gente não sabe disso, né? Você que nosso de quantas vezes mais circula? O cliente falou que o motor parou e tal, o gerador não funcionou, ele mandou o técnico dele lá, o cara foi lá, analisou, testou, a bomba alimentadora, a bombinha elétrica danificada. Aí trocou a bombinha, funcionou, o motor pegou, beleza, vamos embora, resolvido. Uma semana depois o cliente igual, o motor pôr de novo. Né? Aí ele foi lá, bomba queimada de novo. Né? Aí ele foi ver, tinha 2 centímetros de sujeira no fundo do tanque. Uma cola aquilo. E uma cosma que entope tudo. Mas esse negócio de usar uma bombona externa, o motor de gasolina dá certo, mas muita gente não sabe que
o diesel ele é bombado muito mais vezes do que realmente necessita, e tem um retorno. O consumo do motor desse aí é 1,5 litro. Acho que a bombinha ela chega a mandar 10 vezes mais do que realmente precisa, né? É bastante mais. Em caso assim, de diesel, eu tive um outro caso, que a gente entra os motores, como o Daniel falou, né, também para outros equipamentos. Né, e a gente vende para aquele pessoal que faz aqueles caminhões, sistema de refrigeração para caminhões, né, para transporte de alimentos, remédios e tal. Né. E o cliente mandou a bomba solicitando de garantia do bombista autorizado. Né, o cara, quando ele abriu a bomba está todo enferrujado por dentro. Né. Aí o bombista mandou o laudo, né, com as fotos da bomba, tudo falou, não tem garantia, isso aqui é contaminação do diesel, né? Aí o cliente falou, não, mas espera aí, eu uso o mesmo diesel, que não tem tanque para esses motores, eles puxam direto no caminhão, né? Aí eu falei para ele, realmente, você usa o mesmo diesel. Eu falei, por que estou usando o caminhão? Porque quando você saiu daqui, você saiu o caminhão carregado de frango, de carne, você foi embora lá para o Nordeste afora. Foi funcionando o caminhão e foi funcionando o equipamento de refrigeração. Quando chegou lá, você descarregou, né? Desligou de cima e voltou por de baixo. Ficou uma semana, 15 dias, com aquele diesel contaminado parado dentro da bomba. Não deu outro. Enferrujou, mas enferrujou a bomba. Por dentro. Ele teve que trocar toda a parte dos elementos e tal, que eram esses motores que é a bombinha em linha, né? Tem que trocar todos os elementos da bomba, a válvula, totalmente enferrujado. Eu tenho que pedir para o Cristian falasse 1,5 litro hora o consumo. Pode ser tomado como uma média razoável, 1,5 litro por hora. A quantas mil rotações? Quantas mil rotações? 2.100, 2.500. Nessa rotação ele é muito econômico. Essa é a rotação de cruzeiro, é 2.500? A média é isso aí, 29 anos. Meu banco anda 2.200. É que eu... 2.500. Na verdade depende do casco também, né? Daí é uma combinação, casco, motor e hélice, né? Mas tu tem que ver a velocidade de cruzeiro também, tu vai andar num veleiro, tu pega um 30 pés aí, tu bota 6 nós e meio de cruzeiro, né? Quando tu quer o motor, aí tu vai ver, a rotação dele vai estar 2.400, ele vai estar andando 6 nós e meio, fácil. Se tu precisar um bom tempo, tu carga até 3.000, 3.000 e pouco, aí ele vai te ajudar. Porque é igual o carro, né? Pega o setor, não muda, é que o pessoal, eles associam o carro. Se você roda na cidade, ele tem um consumo. Você sai na estrada, se você andar 80 por hora, é o consumo. Se você andar 100, aumenta. Se é 120, 150, 200, quanto mais você andar, mais ele consome. Então, no caso dos motores, mesma coisa. E também você tem a faixa de rotação que o motor consome mais ou menos. O que ele consome mais ou menos? Né? Não só a questão pela potência, que existe no caso do barco. Quanto mais você acelera, mais rotação você tem no hélice, mais ele empurra o barco, se é para dar velocidade ou para vencer o mau tempo, né? Então, mais potência exige, mais ele vai consumir. Né? Então, o que manda no motor, normalmente, se você pega as especificações, a gente tem que ver é o que a gente chama de consumo específico, que é quantos gramas ele consome para produzir um cavalo. Tá? Então, esses motores são motores realmente de consumo específico muito baixo. Só que está aí, como ele falou, tem uma faixa em que esse consumo específico é menor. Porque quando você começa, você faz uma curva, né? A curva é um tipo de uma ferradura, vamos dizer assim. Tá? No início, em baixa rotação, ele consome mais combustível do que ele precisa para funcionar. Tá? Então ele joga combustível fora. Aí ele vai diminuindo até que ele chega no ideal. Aí ele volta a consumir de novo. Tanto é que quando você sobrecarrega o motor, ou você aumenta muito a rotação e sobrecarrega, sai fumaça preta. E esse motor não sai porque as bombas são muito equilibradas. Mas normalmente é o comum você ver os motores andando com aquela fumaça preta. Aquilo é diesel que precisa jogado fora sem queimar. Então o consumo aumenta. Então essa faixa de velocidade de cruzeiro que a gente chama é aquele ponto ideal da curva, né, onde você tem o melhor torque do motor, tá? Então você tem o melhor nível de rendimento de aceleramento do motor, né? Então normalmente isso aí vai estar em torno de um pouco menos de 2/3 da rotação máxima do motor. Então vai ficar para 2.500, 2.600, que é o ponto ideal. Você trabalhando próximo dessa faixa, o seu consumo ele é menor. Tá?
E aí depende muito do que falou. Se o hélice está calculado certinho, o tipo de casco, tem casco que, né, tem barco que é largo e é curto, aí tem dificuldade de abrir a água, tem que ter mais arrasto, dificulta mais, tem que ter mais pontiagudo, vamos dizer, mais fino, ele corta melhor a água, tudo isso interfere no consumo, né? Mas é realmente o nível de consumo desses motores, falando em consumo específico, você tem próximo disso, mas igual você não tem. Realmente uma questão de desgaste, por exemplo, se tu está ali no 2.500 ou no 3.000, e tu está fazendo, por exemplo, uma travessia no motorando, e tu está ali trabalhando com ele há 12 horas ou 8 horas, tem um problema de tu estar usando o top ou tu tem uma rotação específica para te manter ele? Para ele não dar um desgaste muito grande no motor, né? Em altas horas de trabalho. No 3JH eles falam que essa rotação que dá mais durabilidade no motor, a pior rotação que tem para o motor é marcha lenta. Essa é a que mais estraga o motor. Os caras deixam marcha lenta para carregar a bateria, em vez de ligar uma coisa para carregar os caras. Eu sei de cara que já estragou muito o motor assim. Então a pior coisa que tem é deixar o motor daqui para marcha lenta. Agora, assim, o manual do meu 3JH diz que é 500 RPM abaixo da rotação máxima contínua, que é em torno de 3.000. Então, 2.500. É o que ele está falando aí. Entre 2.200 e 2.500 espíritos, o motor aí é onde eles trabalham bonitinho e vão durar muito mais. Quanto mais você tem mais rotação, tá? Logicamente, precisam trabalhar mais, a tendência é você aumentar o desgaste. Só que assim, não é uma coisa proporcional. Tá? Se você tiver com óleo em dia, bomba de manutenção em óleo, componente de óleo, bomba de circulação de óleo em dia, né, você não vai ter desgaste na pistão, mesmo ele estando a 3.000 RPM. Tá? O que acontece normalmente nos trabalhos de uma rotação mais alta, né, você tem uma exigência maior de potência, temperatura mais alta, então você tende a ter um pouco mais de desgaste. Dependendo das condições do motor, esse desgaste pode ser maior. Tá? Então, o ideal é você trabalhar dentro da faixa de rotação de cruzeiro, que se chama, né? Tá? Que é aquela rotação ideal, onde o consumo é o consumo ideal, a temperatura do motor vai ficar dentro de uma faixa ideal, a temperatura dentro da câmara vai ficar numa condição ideal. Tá? Aí você, com certeza, vai ter, em termos de durabilidade, realmente você vai ganhar com isso. Agora, o que ele falou é líquido e certo, tá? Motor em baixa rotação é um veneno, tá? Ele trabalha frio, né? Ele trabalha, mas andando no carro, deixa o carro lá ligado em marcha lenta, aí daqui a pouco liga a ventoinha. A água esquenta, mas eu estou falando a temperatura interna do motor, tá? Então, eu vou até brincar, né? Eu falo pro pessoal, você acha que o pistão, todo mundo conhece o pistão do motor, todo mundo já viu, né? Antigamente era cinzeiro, que a gente conhecia. Então, assim, você acha que o pistão ele é redondinho? Vai pôr no torno lá, você pega um micrômetro de metro, fica certinho, assim, redondinho, perfeito? O pistão é a peça mais complexa que você dentro do motor, é o pistão. Tá? Ele é todo torto. Tá? Ele é oval, ele é cônico, tem 3 conicidades. Tá? Então é muito difícil você fazer um pistão de acordo. Por isso que o paralelo, né, o cara compra e usa e funde o motor. Tá? Porque ele realmente é complexo. Tá? Aí, quando ele está frio, ele é torto. Por quê? Porque em cima tem mais material, então ele é mais grosso. Embaixo a saia é fininha, porque tem pouco material. Em cima você tem fogo, então ele esquenta mais, então ele tende a dilatar mais. Embaixo não tem fogo, ele dilata menos. Quando o motor começa a funcionar, ele vai esquentando e ele vai se moldando, ele vai endireitando. Se você trabalhar com ele em baixa rotação ou com pouca carga, e no marítimo a rotação é sinal de carga, porque se está em baixa rotação, ele se vira pouco, exige menos. Tá? Ele não esquenta, aí trabalha torto. Tá? E o diesel injetado é muito maior do que o motor precisa. Se o motor normal dele dá uns 160, 165 gramas cavalo-hora, na marcha lenta ele vai dar 190, 200 gramas. Então esse diesel que está injetado a mais, ele vai lavar o cilindro.
Quer dizer, além de estar com o pistão torto, não está sentando, né, ainda você tem o diesel lavando o óleo lubrificante, aumentando o atrito, consequentemente aumentando o desgaste. Tá? Então, o pior veneno que tem no motor é trabalhar em ritmo prolongado, em marcha lenta ou em baixa rotação. Tem que trabalhar sempre de média para alta, nunca em baixa. Tá? Lógico, não vai dizer, não, cara, eu liguei e acelera, porque o cara falou que não pode trabalhar em marcha lenta, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas é que... Tempo curto, não tem problema, tá? Por favor. Mas aí que tá, a gente, quando vai escolher motor para barco, né, depois da especificação de fabricante e tal, aí o cara pega e... mas o motor de 20 HP é quase o mesmo motor de 15, Elastal, todo motor de 20 fica sobrando Elastal. Aí o que acontece? O cara nunca bota na rotação que tem que trabalhar. Então, tudo tem um número certo, né? Se tu tiver sobrando motor e não... Pega uma carreta e circula uma carreta, né, com 2.000 quilos, né, quase uma caminhonete, e você vê o que acontece com o motor da carreta, por exemplo. Né? Então, espera só um pouquinho, que esse aqui está na fila faz um tempo, rapidão. Bom, vamos lá. Se for muito específico, depois a gente conversa em separado para não tomar muito tempo. Não, imagina. Eu tenho um conjunto, eu vim de catamarã, eu comprei um catamarã de 40 pés em Fortaleza e vim com ele para cá. Ele tem uma parelha de motores 3GM30C. Tá? Foi fantástico, ele estava parado há 10 anos, nós limpamos toda a linha, né? Filtro, trocamos tudo, trocamos as mangueiras, batemos na chave, parado 10 anos, funcionou, beleza. Veio embora. A perna de Fortaleza até Recife foi contra o vento e contra a maré, por causa da maré de retorno que tem. E a gente veio costeando bem rente e viemos embora, tranquilo, sem problema nenhum. Viemos com uma rotação mais alta, não tivemos problema de entrada de ar no motor, nada. Viramos ali o farol do calcanhar, entramos para Recife, paramos em Recife e ficamos lá, deixei o barco lá um ano, depois desci para cá. E aí conheci o inferno. Viemos com uma rotação menor, nós viemos no motor seio, e aí toma entrada de ar, e toma entrada de ar, e toma entrada de ar, e toma eu ligar pro Danilo. Danilo, o que eu faço? E tal, e tal, e tal, e tal. Bom, resumo, quando eu diminuo a rotação do motor, eu tenho uma entrada de ar que ele apaga. Tá? Quando eu trabalho com ele numa rotação mais alta, não estou falando em manchamento, estou falando na faixa de 1.700 rotações. Quando eu chego para perto de 2.100, eu não tenho mais o problema dele apagar. Mas se eu deixar em 1.600, 1.650, ele e apaga, com 3 horas de funcionamento. Acredito que o meu caso é muito específico, por isso que eu disse no começo. Depois a gente pode conversar separado para não tomar tempo, que senão a história vai longe. Então, deixo aqui, porque o Danilo já ficou com os cabelos brancos. Nós quase trocamos o motor inteiro no meio da jornada. Pode ser. Agora o barco dele está no seco, quando ele chegou, ele botou no seco, então a gente não viu, a gente vai ver no programa. Bom, então era isso, a minha dúvida. Já tem o diagnóstico aí, Sérgio? Não, tu pode dizer se o seu retorno do tanque está afogado, né? Esse é normalmente está mais problema com ele parado, não com ele funcionando, né? Precisa... Os franceses tinham tirado o retorno que ele tinha, tinham fechado e fazendo passagem direta. Aí, porque ele sai da bomba e depois tem um retorninho antes de entrar para os bicos. Eles tinham tapado ali. Aí eu comprei do Danilo parafuso, não sei o que tem um olhar e tome lá. E aí continuou a mesma coisa. Cada lugar que eu parava, eu ligava para o Danilo e tome e manda peça. Bom, faz assim. Talvez você tenha que o retorno está afogado. Então, esses motores, eles tem tudo sucção, diesel, né? A bombinha puxa, né? Passa pelo ventilador, filtro, né? E vem para a bomba. Da bomba ele tem o retorno do papel. Normalmente, quando o pessoal coloca o retorno no tanque, ele coloca a parte do tanque daqui, ele coloca aqui. Entendeu? Aí ele fala, tá retornando só, ele vai cair dentro do tanque. Não. Nesses motores, você tem que colocar o retorno lá no fundo. Você tem que descer no fundo. Tá? Para que ele fique, o circuito fique fechado. Não
Caninho de inox. Então. A diferença lá está alto, Vitor? Tá, não, só tem o bingolinho no topo do tanque. No caso, pode ser o ar pode estar entrando pelo retorno. Pelo retorno, né? Tá? Então, quando fica afogado, o sistema fica. Os vasos comunicantes, então o sistema fica fechado, não tem problema. Tá mandando diesel no retorno. Sim. Porque quando eu ando com uma rotação mais alta, ele não apaga. Se eu ando com uma rotação um pouco mais baixa, mas apaga sim. De madrugada, aquela hora que você está começando a dormir. Bom, pessoal, desculpa tomar o tempo prestado. A pergunta que eu tenho, meu barco, a única geração de energia que eu tenho é o próprio motor, né? Eu tenho um módulo, então, muitas vezes a gente usa o motor com o barco parado para carregar a bateria. Eu queria entender qual é o procedimento, porque eu observo que a temperatura não sobe, né? Por mais que eu deixe aí 1.500, 1.600 eu deixo na lenta. Não. Então, a rotação, quando a gente fala em rotação luminosa, tá? É próximo da marcha lenta, 1.000, 1.200. Tá? Quando trabalha acima de 1.600 RPM, tá? Você já tem uma circulação melhor. Né? Geralmente você trabalha com a carga no alternador mesmo, né? Não é, então não tem gerador acoplado. Né? Então, você trabalha na faixa de 1.800, 1.600, 1.800, você já foge dessa fase crítica. Mas, de qualquer forma, entendeu? Não é uma situação boa, quer dizer, você está diminuindo a vida do seu motor, né? De qualquer forma, não que diminua 50%, porque você está trabalhando com ele sem carga. Tá? Porque é só a carga para carregar a bateria é muito pouco, entendeu? Para o motor, né? Então, numa condição não tão ruim como marcha lenta, tá? Mas ela é uma condição tão boa por conta da carga que não faz com que o motor aqueça internamente, entendeu? Essa é a questão. Porque a temperatura da água, como tem a válvula termostática, ela vai segurar, vai manter a temperatura do motor. Ela vai, que a função da válvula termostática é justamente essa. O pessoal acha que a válvula termostática serve para esquentar o motor no inverno, não é. A válvula termostática, ela mantém a temperatura da água do motor. Quando a temperatura diminui, ela abre, né? A temperatura do motor aumenta, ela abre para circular mais água. Quando a temperatura diminui, ela fecha para circular menos água. Essa é a função da válvula termostática. Mas eu digo a temperatura interna, que é a explosão, né? O fogo lá dentro é menor. Tá? Essa temperatura que precisa ser maior. Tá? Agora, não tem outro jeito, você precisa usar para carregar. Então, é uma condição mais trabalho sempre acima de 1.600, 1.700, para não ficar uma condição muito ruim. Não é boa, mas também não é tão ruim, entendeu? Só que, logicamente, você vai ter então, assim, igual, não sei quantos são fumantes aí, né? Igual cigarro, né? Se dessa tragada cair tudo para trás, pouca gente faria isso, né? Mas como a coisa, né? O pessoal não tem pressa de morrer, né? O cigarro mais devagar, né? Então, mas é a mesma coisa, você diminui, né, um pouco a durabilidade do seu motor. Não que ele vá perder 50% da vida, entendeu? Agora, se for na marcha lenta, pode ter certeza que em pouco tempo ele vai embora. Pode trabalhar no trapista para trabalhar com a engatada. Sim, não, no trapista. Aí tu engata ele na aceleração e deixa ele puxando embora. Não, trapista, vou botar em frente para bater. O tempo é razoável para deixar ele ligado, carregando. O alternador de um bicho desse aí é 60 amperes, acho que é. 70, esse aí é 60 e tem opção de 80 amperes. Tem 140. É alternador. A gente tem que ver também a questão de carbonização de sete válvula, né? De vez em quando você dá uma esticada ali na rotação. Não é bom, sabe? Mas eu sei que... Na Vega ele já faz isso. Mas não é uma coisa que tu tem que te preocupar agora. Agora eu acho que o painel solar podia botar no barco que ajuda até a durabilidade das baterias, sabe? É uma coisa para vocês pensar, mas não vai ficar perdendo o sono por causa disso. Continua fazendo. Mas é que é plaquinha, cara. Qualquer plaquinha. Eu tenho uma plaquinha, às vezes, pequenininha num barco, com 23 peças. A bateria está sempre saudável, sabe?
plaquinha boba, porque quase uma semana, duas que o cara não fez no bar, e a bateria está sempre alta. Então qualquer plaquinha solar que tu botar, assim, ela vai te ajudar com muito, mas vai te ajudar. Para ela não arriar sempre e tu não ter perda de bateria. Aqui primeiro, depois eu volto aí. A diferença se botar para frente ou... É melhor do que botar carga. Não, para frente ou na reta, tem diferença. Eu prenderia a polpa no trapiche e tentaria arrancar o trapiche. Na frente. Na frente. Principalmente quando vocês estão. O Danilo falou da alta rotação, também é bom, eventualmente, dar um gás no motor, né, para ele limpar toda a parte de merda. Aqui, mas... Queria voltar um pouquinho à questão do diesel. Normalmente um tanque tem um pescador que não puxa todo o diesel, né? E esses motores mais novos, mais modernos, têm uma recirculação bastante elevada. E, tradicionalmente, tem um pré-filtro, além do próprio filtro do motor. A pergunta que eu faço é o seguinte: se ao invés de puxar do pescador, puxasse direto do fundo do tanque e fazer recircular sempre todo o diesel? Não. Você vai estar sempre puxando sujeira. Mas ele não vai manter nesse filtro? Não. Ele não retém 100%, vai passar. Entendeu? Melhor, então nós temos um sistema de filtragem no ΔH que tem um pré-filtro, né? É um decantador dinâmico, inclusive, é muito bom, entendeu? Mas você vai criar, porque você está puxando de um lugar só. Você está puxando o tanque inteiro. Você vai criar aquela borra e ele vai puxar. Sempre você tem que deixar uma folga embaixo e fazer uma sangria periódica. Esse é o ideal. Tá? Esse é o ideal para você fazer. Você puxar todo o diesel no fundo, tá? Decanta, né? Ele vai decantar e ele vai puxar sujeira. O ideal é você deixar um pouquinho mais, justamente para que você tenha um tempo para você poder fazer a drenagem dele. Não precisa drenar 100%, né? Purgar, que a gente chama, né? Abrir, deixar drenar o fundo, deixar sair aquele resíduo e depois você fecha novamente. Tá? É ideal. Qual é o diesel que tem agora aqui no 500? Foi na bastante. A partir da semana passada foi. Não, mas eu poderia pedir que se falasse um pouco mais a respeito da manutenção dos motores, falar da manutenção da diesel. E eu tenho uma dúvida que eu sei que o meu tanque não é Yamaha, mas o meu pneu tem um tanque plástico. E eu não tenho uma vigia e um acesso onde eu possa limpar o tanque com uma esponja. Eu não sei como é que se limpa um tanque. Tem algum... Se tu puder, tira fora. O único jeito do teu tanque vai ser assim: ou tu abre uma janela, ou então tu tira fora e limpa fora. Que é muito comum de se fazer também. Se tem como, né? Às vezes o veleiro é construído em volta do tanque aí. Chorou. Chorou. Aí é complicado. Aí não tem jeito. Tem que tirar fora. Essa pergunta deixa pro Sérgio que essa parte aí ele vai saber melhor que eu. Eu queria tirar a pergunta da minha, quer sair um pouquinho do dia e perguntar a mim? Chegou a parte difícil, aí você tem que colocar o cabelo branco. Desculpa, a parte da linha de combustível, manutenção na linha de combustível. Se você trabalhar com ele tá sempre funcionando, tá? Dificilmente vai ter problema na linha. Tá? Agora, se você tiver essas paradas muito prolongadas, aí você começa a criar também borras na linha. Aí deve recorrer ao mecânico para que ele faça uma limpeza desse circuito. Tá? Fora do tanque, você vai ter que tirar do tanque e fazer uma manutenção do circuito. Tá? Com algum produto, né, seja querosene, ou produto que consiga diluir a sujeira e tirar da sujeira, mas não em contato com o tanque. Aí vai ter um mecânico especializado para fazer isso. Talvez com uma bombinha para pressurizar, tá? Aí já é parte da mecânica.
Não, tranquilo. Aí eu falo, aquilo que é substituição de filtro, substituição de óleo, drenagem de óleo. Se você tiver, né, recurso, tiver a bombinha para fazer a drenagem, né, tem uma base, um conhecimento básico, tranquilo. Né? Essa parte toda aí, a manutenção básica, limpeza, troca de filtro, né, é passível. Qualquer um, com um pouquinho de treinamento, já resolve esse tipo de coisa. Não precisa chamar um mecânico para trocar um filtro, precisa trocar um óleo. Né? Eu falo, antigamente eu fazia troca de óleo no meu carro, eu sou vagabundo, eu levo o cara para você troca aí, vou tomar uma ali, enquanto você troca o óleo aí, entendeu? Às vezes vale a pena você deixar o profissional fazer, entendeu? Você vai lá, né? Não vai tomar cerveja, porque não pode ser depois, né? Não pode guaraná, não café, né? Enquanto o cara faz o serviço lá, né? Então, às vezes é mais vantagem, porque já tem todo o equipamento, tem a chave para tirar o filtro. Se você não tem chave para tirar o filtro, você vai tirar, você danifica, ele fura, ele rasga, ele vaza o óleo, né? Então, se tiver uma base, tiver ferramenta e tiver conhecimento, né? Essa parte aí é tranquilo para o operador, né, o usuário do motor fazer. Tá? Agora, tem algumas manutenções que aí exige que seja mais especializado, aí é melhor, é mais barato que você pagar para alguém fazer. Tá? Mais um lá. Vocês vão falar sobre rolamentos. Vamos falar de rolamentos externos ao bloco. Eles têm que ter uma potência original, ou tem que ser revelação de borracha, ou tem que ser aberto com uma graxa especial, uma graxa náutica, alguma coisa do gênero. Qual é o segredo? Tem um macete? Qual rolê do motor? Não, os rolamentos externos, governador. Aí você vai ter a especificação da peça, do que eu falo. Você compra o rolamento, que é o código do fabricante. Tá? Ele vai te mandar a peça já dentro da especificação. Tá? Se ele é blindado, ele vai ser blindado. Se ele é semi-blindado, né, e com aplicação de graxa, ele vai ser semi-blindado. Tá? Se é com fechamento de borracha, fechamento de aço, ele vai ser com aço ou borracha. Porque, volto a dizer, ele foi desenvolvido e testado naquela forma e foi encontrar a melhor opção. Porque eu falo ao fabricante, o que ele busca sempre? Tá? O produto ele tem que ter a máxima durabilidade, né? Como um motor, né? Falando em motor, menor consumo, tá? E maior durabilidade. Tá? Então, e a máxima potência, assim. Então esses são os pontos que o fabricante busca. Então, ele quer que o motor dure bastante, né? Mas se você puxa muito na potência, ele dura pouco. Se você puxa pouco na potência, ele dura bastante, não tem potência. Então ele faz esses ajustes. A peça, né? A peça tem que ter uma durabilidade mínima, porque eles já são projetados para aquilo. E às vezes você trocando um componente, né, aquele componente acaba danificando outros componentes dentro do motor. Então, sempre pegue a especificação do rolamento que tiver no alternador, que tiver na bomba, que tiver no... Tá? Porque cada um tem a sua especificação. Aqui a gente colocou só algumas fotos, né? Aí é um trocador de calor. Então a gente já tinha comentado disso, eu falei que ia ter uma foto um pouco impressionante aí a respeito da parte do segmento. Então, basicamente aí começou a ter vazamento, aí quando foi abrir para olhar o estado do trocador de calor estava desse jeito aí. Totalmente... enfim, é importante usar a questão do filtro antes de água salgada. Só explicando, né? Esses tubos aí são os tubos onde passa a água do mar, né? E a câmara externa é onde está o líquido que gera o motor, né? Então, o radiador, né? Quando as palhinhas lá, as palhetinhas da bomba de água do mar pifa, que quebra, elas vão parar aí, né? O elevador radiador, né? Você tem a colmeia, tem os tubinhos, aí dos tubinhos passa a água, né? E o ar passa pelas colmeias e esfria essa água que está dentro do tubinho. Tá? No trocador de calor, é o contrário. Tá? A água, ela está aqui dentro, essa parte aqui em volta desses tubos aqui. A água do motor, é chamada água doce, né? Ou água de arrefecimento.
Aqui passa água salgada, tá? Que ela vai trocar calor, né, e vai esfriar aquela água que está circulando no motor. Tá? Então, se ocorrer isso aqui, quer dizer, igual no radiador, quando gruda poeira, quando gruda folha na colmeia. Você reduz a circulação de ar, automaticamente a temperatura da água que está lá dentro aumenta. E aqui vai ser a mesma coisa. Você dificulta a circulação da água pelos tubinhos, automaticamente ele fica vazio, não troca calor com a água do motor e a temperatura do motor aumenta. Tá? Vai chegar um ponto, né, que aí vai esquentando muito, né, vai aumentando a pressão aqui dentro, já vai jogando água para fora, né, vai diminuindo o nível de água, se o cara não cuidar e for deixando, né, falta água no fundo do motor. Então, e quando toca o alarme de temperatura, a temperatura dentro do motor já está bem alta. Então, o alarme ele já está numa condição, né, de limite. Até naquele ponto não danifica. Né? Mas se você fizer todo mês chegar a virar alarme, né, aí começa a danificar. Entendeu? Porque já está no limite de temperatura. Tá? Agora tome cuidado, porque às vezes se o volume de água descer muito, né, ficar quase sem água lá dentro, o alarme não funciona, tá? Porque não consegue fazer a leitura. O sensor ele precisa de água, no ar ele não percebe a temperatura. Tá? Então, se você funcionar sem água, com muito pouca água, você funde o motor e não dá alarme. Vai usar. Não é igual o óleo, que se você não colocar o óleo e ligar o motor, vai acender a lâmpada, porque não dá pressão. Na água não. Tá? E aditivo, qual é o aditivo que se corria para o circuito fechado? Eu não vou dizer a marca dele, não. A Yamaha tem o que ela fornece. Tá? E só tem que cuidar que tem que ser o aditivo para radiador, pelo amor de Deus, não vamos usar aqueles óleos solúveis, aquelas coisas que aprende a misturar. Tá? Tem que ser os aditivos para radiador de motor diesel e na dosagem especificada se você colocar demais também, estraga também. Não, esse não é a mistura pronta. Tá? Esse é. Esse é pronto. Esse é bom. Esse aqui é premix. Tá. Esse aqui está pronto para... 50, já vem pronto, né? Já vem pronto. Tá? Então, cuidado com o que você usa, tá? Para em vez de ajudar a piorar. Agora, também água pura, também não. Tá? Não que ela não vai fazer o trabalho dela, vai fazer o trabalho. Tá? O problema da água pura é que pega que nem ontem, em algumas regiões aqui no sul, né? Congelou, vai congelar a água do radiador. Tá? Você pode até trincar o bloco se ele congelar lá dentro. Tá? Então, o aditivo ele abaixa a temperatura de solidificação da água. Se ela congela com 0 graus, ela vai congelar com menos 20. Tá? E aumenta a temperatura de ebulição. Então, em vez de entrar em ebulição com 100, ela vai entrar com 110, 120. Que é mais fácil esfriar água quente do que esfriar vapor. Então, essa é a função do aditivo. Tá? Tem questão da convulsão também. Não, aí são, como fala, complementos do aditivo. Tá? Porque a água é H2O, que é oxigênio provoca corrosão, na oxidação. Então, o aditivo é colocado no aditivo do líquido de aquecimento, né? Um produto também anticorrosivo. Também é a função auxiliar, vamos dizer assim, ao sistema. Né? Já se aproveita para fazer uma coisa a mais, vamos dizer assim. Tá? E se for água pura com bastante cloro, aí sim. Né? Aí fica bom. Todos os motores vêm com sensor de temperatura de água e óleo. Eu tenho um 2YM que assim, eu não tenho lá no mostrador. Eu fui informado que alguns não vinham por ser um motor menor, etc. Então eu fico refém do alarme para controle de temperatura. Se eu não me engano, esse daí realmente ele não tem o sensor. Ele não tem. Isso é no 3. E é possível colocar? Sim. É só comprar o equipamento e instalar. Eu preciso dar uma verificada no manual, na lista de peça, como funciona essa parte.
Mas aí a gente pode trocar contato e É. confirmar para vocês. Sim. O senhor tem trocador de calor ou é direto? Tem trocador de calor. Tem trocador? Normalmente quando tem trocador, Porque você tem o painel dele é mais simples mesmo, ele Não. não tem medidor. Agora, Não. Medidor não, você tem, mas eu acho que O painel é igual do interruptor acho que todos têm, né? 13, é o padrão, né? Aquele com 4 botões ali. Não tem os dois reloginhos, ele tem só o RPM. Às vezes você não tem marcador, você tem só. Só acende a luz, só tem interruptor. Tá, exatamente. Eu tenho um painel digital embaixo, inclusive, e só que quando eu passo ali naquela página, ele não mostra nada. Fica... Mas ele acende a luz. Acende a luz, se aumentar a temperatura. Eu nunca cheguei nessa situação, mas. O normal. Eu não consigo monitorar. O normal é você ter o interruptor térmico. 2Y15. Ele acende a luz, entendeu? Aí se você quiser acionar o indicador, você tem que ter o sensor. Posso ser para você também, eu acredito que dá para instalar assim. E também não tem aquele mudador de roda. Não tem orímetro nesse tempo. Não, mas tudo isso pode instalar a parte também. Tem o Francisco Henrique lá de Tapas, ele tem uns sensores que ele compra, isso no mercado paralelo mesmo. E aí tu instala um reloginho à parte e instala o sensor que tu quiser. Ele mede a temperatura lá dentro, é bem interessante o sensor que ele tem. Ele consegue, isso aí a pessoa pode conseguir depois contar. Esse alarme de temperatura do 2Y15 é só pela luz ou ele tem um alarme sonoro também? Eu acho que é só a luz. Acho que é só a luz. É só a luz desse 2Y aí. Só para mais simples, né? Eu acho que tem sonoro, mas Quando te liga, ele faz então. O 2Y15 já tem o sonoro? Ah, já tem o sonoro do painel. Ah, não, então tá. Então ele vai acionar a luz Se ele é o digital, ele tem que ter os. A menos que alguém tenha tirado a cozinha. Ela é uma pecinha solta. A parte do boiler, agora, quando eu vou instalar o meu boiler, por exemplo, né, vou botar lá na Pro, se for o caso, eu preciso, o nível dele vai baixar pelo fato de aumentar o sistema de água doce? Tudo igual. Na verdade, Só aumenta o volume, mas o nível mantém da Tá, sim, eu preciso conectar então no caso. Ah, sim, claro. É que você tem a tubulação, a serpentina e tal, né? Então, tá, só que começar a funcionar, ele vai baixar o nível, porque ele vai ocupar aquele. A gente instalou se eu não me engano, eram 2 cilindros, a gente instalou um 29 HP agora no final do ano, com boiler. Cara, a gente botou o livre de arrefecimento nele, fez o motor girar e completou. Cara, entrou mais uns 4, 5 litros de. Mas não vai sair pelo próprio reservatório? Isso. Sim. Tu vai fazendo ele girar. Mas entrou uns 5 litros, vou te dizer, de arrefecimento no boiler do cara. Agora Depende do tamanho do boiler. Tem como colocar Acho que não. Não tem saída para borda. Como é que se faz para purgar o motor? Purgar, sangrar o motor. Eu já tive que fazer isso com o meu. Estava na lagoa lá, em altas ondas, e apagou o motor. E era noite, não possível. Eu voltei dormindo, sempre de noite que acontece. Dormi no sítio, depois fui velejando e entrei a vela na Marina de Itapuã, lá, o meu barco tem 85 centímetros, com Marina recolhida, entrei a vela lá. E aí encontrei lá o Zuvig, não sei se todo mundo conhece ele, que é engenheiro aeronáutico. Ele disse, não, vamos purgar o teu motor aí. Pô, eu não tenho a menor ideia do que é. Mas ele resolveu o problema. É purgar sangrar, na verdade ele fez a sangria. Mas o que aconteceu? Foi a nata do diesel que obstruiu ou foi ar que entrou no sistema? Faltou diesel? Hein? Faltou diesel? Não, eu estava com o tanque cheio. Pois é, então o tanque cheio não foi sujeira. E não foi falta. O ar no sistema, aí pode ser o mesmo que o do Celso, por exemplo. Alguma coisa que pode estar entrando pelo racor, pode estar entrando no ar em algum lugar. Tem embaixo o sistema por onde é aspirada a água para aquecimento do motor.
Ali que eu achei, por causa das ondas, o barco saía com a polpa para Não, que ali pode ter entrado no barco. Diesel com a água não tem relação. Aí são circuitos independentes. Então foi a nata do dia. Pode ter sido, interrompeu alguma sujeira no pescador lá, depois quando o barco parou, aquela sujeira caiu e aí funciona de novo normal. Isso já Ele sangrou o motor, aquele dia o motor apagava, aí a gente mexia, daqui a pouco batia arranque e o motor pegava. Andava uma hora, o motor apagava. Aí até que eu resolvi tirar o pescador, daí veio a sujeira. Estava no pescador, horas ela aliviava, horas ela tapava, assim ela ia. Como você falou, como você pegou, quando que balançou, levantou a sujeira e... Balançou, levantou a sujeira e cobriu o pescador, aí ele para. É como se tudo esgoelasse, ele viu, aqui não entra mais isso. Provavelmente não é, sujeira. Mas eu acho que a pergunta dele é pertinente à parte, pelo menos a parte da bombinha, né? Todos esses motores eles têm a parte da bombinha para injetar o diesel manualmente, né? Uma parte, por exemplo, faltou diesel, eu preciso reabastecer ele, eu preciso injetar. Isso. E todos esses ele tem no lado aqui. O JH não tem mais, não precisa, tem a bombinha elétrica. Não tem a bombinha elétrica. Na emissão. Porque quando era a bombinha diafragma, né? Aí tinha uns que tinha a alavanquinha para você ajudar no purgar, que eles chamam, que seja sangrar, tá? Mas isso não precisa, isso aí eles são autodescorbantes. Você ligou, a bombinha funciona e manda, né? E sangra automaticamente. Mas eu acho que só não tu ligar a ignição ele já tá ligado não precisa nem bater já vai bombar. Tá. História de disparo, esse motor não é turbinado. Imagino que seja bastante raro. Existe alguma história sobre isso? Disparo de motor diesel, que é o grande terror, né? Essa história de tratores, antigamente, quando os filtros de ar eram com banho de óleo, o pessoal limpava os filtros com. Tinha uma lambuza danada, tudo com óleo. Eles limpavam com óleo diesel, botavam óleo diesel dentro e aspiravam óleo diesel, e aí dava disparo de motor. Não acontece. Ou quando é filtro banho de óleo, às vezes você tem o excesso ou no balanço, né? E ele puxa o óleo lubrificante, né? E o óleo lubrificante queima, né? Sim. Entendeu? E aí o motor dispara. Mas fora disso, a não ser que seja um problema, né? Na parte do acelerador, né? Algum enrosco segura a cremaneira puxada, né? Mas a cremaneira com problema que ela está enroscando. Fora disso, o motor não dispara. Né? Mas aí com a solenoide você consegue apagar o motor. Se for combustível, sim, apaga. Mas se for lubrificante, aí você não apaga. Aí é só tapando a admissão ou não deixando entrar. Não deixando entrar. Eu tive um caso, bom tempo atrás, de uma máquina com motor PNV, que é a base desses motores, né? Que ele tem a bomba hidráulica para direção e tal, acoplado no motor, tá? E ele estava puxando o óleo hidráulico para dentro do motor. Aí o nível de óleo subia, né? Aí com o funcionamento, tá? O óleo subia, vinha pelo respiro, jogava para a ignição, o motor disparava. E a sorte que na máquina, né, quando a máquina é pesada, o cara engatava uma marcha e matava na marcha, senão ele estourava o motor. E para descobrir que era porque o óleo hidráulico é um óleo fininho, né, e transparente praticamente, você puxava a vareta, você não via o óleo lá. O cara percebeu que ele levou o motor para a piscina, falou, vamos drenar isso aí, começou a drenar, não parava de sair óleo no motor. O motor era com 9 litros e tinha quase 15 litros de óleo no motor. Então, já está explicado o que aconteceu. Ele descobriu que era o retentor da bomba hidráulica do motor. Mas então, assim, só para disparar é só com excesso de óleo lubrificante no cárter, tá? Ou no caso, se fosse um fio de ar a banho de óleo, também haveria essa possibilidade. Né? Fora disso, ou então, como eu falei, a cremadeira, né? Enrosca a cremadeira, né? Aí é... Mas assim, histórico disso, eu imagino que seja bastante raro, né? Hoje em dia é muito, muito difícil. Tá bom.
sabe, a gente aproveita esse motor aí e dá Vamos provar esse motor. Nada, pode estar lá, vai estar lá feliz. Daqui, se eu quiser passar, eu só... Vamos finalizar tudo, a gente pode juntar ali e dar uma olhadinha nessa máquina. Aqui, ó, só para ilustrar, foi usado filtro de combustível no lugar do filtro de óleo lubrificante. Então é uma coisa também, não sei se foi feito por questão de economia. E a rosca deu certo. Não, aí que tá. Não é para dar certo, só que foi feito na marretada, então você tem um problema de você vai perder pressão e vazamento. Então é uma coisa para ficar atento. Não sei se foi nesse motor aqui, mas a gente só colocou para ilustrar, né? A gente pode passar. E aí é questão de bomba, tá? O Sérgio comentou do enferrujado, aí a gente tem uma foto aí também. Está bem difícil aí. Exatamente. Aí, caso tenham mais perguntas, se quiserem vir aqui para olhar o motor também, pode ficar à vontade.